Bem, voltamos com o Conexão Poder deste domingo, discutindo altas filosofias aqui, né, professor Haroldo? Uma bela conversa. Bela conversa. Bom. O que mais, professor? Belo, bom, o mal, né? O mal, enfim. Tendo uma aula aqui, na verdade. São conceitos interessantes, né? São conceitos muito interessantes da filosofia do professor Jorge Ouro, que é a eubiose, né, professor? Eu sou discípulo da eubiose. A gente deixou aqui, antes do intervalo, essa questão, vivendo plena época de festa, Natal, Ano Novo, enfim, onde as pessoas estão mais calorosas, mas a sociedade tem, não dá para negar. Mas aí, onde quase tudo é mal, onde quase tudo é ruim, onde quase tudo é feio. Aí pode soar pessimismo, tenta colocar, é um realismo. Não é realidade. O belo, o impasse da biologia é realidade. O teu exemplo foi perfeito, essa colocação. Não, tua colocação é perfeita. O lado antagônico aí fala mais alto. Não, a colocação é perfeita. Na maioria das vezes, professor. Na prática, sim. Não, é que a colocação é perfeita, que dá a oportunidade de ver bem como acontece. Então, assim, nessa época de Natal que passou, então as pessoas associam o demonstrar afeto com o consumo. Então, para eu mostrar que eu gosto de você, eu vou te comprar um presente que às vezes eu nem posso comprar. Um presente caro às vezes. Aí... Quanto mais caro, mais eu gosto de você. Aí se a pessoa não gostou muito do presente, ela quanto mais caro, você passa bom, o resto do ano, você olha bom, pra cara da pessoa. E aí entra o feio, né, professor? Não, pois é. Aí então eu tento demonstrar o meu afeto comprando alguma coisa, né? E aí isso se divide o ano inteiro para demonstrar amor só em uma semana do ano, né? Então isso é negativo porque se associa, primeiro que isso é um mito, né? O Natal... Mercantilismo. Isso aí vem de uma outra tradição, Natal e Solis Invictus, né? E daí tem toda essa questão da religião, mas isso não vem ao caso agora, né? Mas aí então isso é negativo porque você mercantiliza, você consegue, ou você tenta demonstrar o teu afeto em troca de alguma coisa física, dinheiro, né? Ou alguma coisa material. Isso é negativo. Agora, vamos ver o outro lado, porque o universo só existe baseado na polaridade. O aspecto positivo é que a pessoa, na falta de ter como demonstrar a afeição, como ela não sabe como demonstrar a afeição, ela compra e te dá uma caneca. O que ela tem que aprender é que se ela for te falar assim, eu gosto muito de você e te dar um abraço fraterno, o efeito é muito maior do que dar alguma coisa. Sim. Então, o aspecto positivo é que a pessoa, pelo menos uma semana do ano, ela tende a demonstrar afeto, né? Outro aspecto positivo é que, pelo menos uma semana durante o ano, o mundo, o Brasil, a família ou aquela pessoa, ela fica em paz, come churrasco pra caramba, bebe pra caramba e fica feliz de bermuda o dia inteiro. Entende? É melhor do que se tivesse 365 dias. E alguns fazem besteira depois disso. Esse é o problema. Jorge, tem uma coisa interessante que é o seguinte. É por isso que tem que sempre se ver o aspecto positivo e o negativo, porque do equilíbrio da essência dessas duas coisas é que daí vai existir então o que a gente conceitou como universo. Agora o professor está falando agora um pouquinho da questão do universo ser força bruta. Sim, mas não só, porque se o universo fosse só um viés, não existiria o próprio conceito. A teoria dos contrários... Se é correto que foi criado por uma explosão, é força bruta. Ele disse muito rapidamente uma passagem importante, explosão não foi, né? Que é a questão da polaridade. O senhor disse da polaridade. Isso é fundamental. Na filosofia isso é fundamental. Em tudo, é a teoria dos contrários. Tem que ter o contrário. Você só sabe que você está bem quando você não está doente. Agora tem uma coisa interessante, que é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, é o seguinte. A humanidade caminha... A humanidade tem um telos, tem um objetivo, não é verdade? Aristóteles vai dizer que o telos, o objetivo final, é a felicidade. O senhor fala felicidade toda hora, né? Sim. O senhor como discípulo que o senhor falou da eubiose, né? Sim. Como discípulo da eubiose, o senhor se considera capaz de chegar a um estado de realmente de total ataraxia, de total paz? 100%. E não isso é espetacular, né? Não, porque só para deixar claro, o senhor está falando em tese ou filosoficamente? Não, só para comentar para o telespectador. Assim, hoje eu sou uma pessoa integralmente feliz e em paz. Então, só colocar em detalhes... O senhor é capaz de sobreviver a uma hora de entrevista com Paulo Coelho sem sair do sério? Sem dúvida. Professor, o senhor conseguiu isso. Eu estou tentando imaginar o professor Jorge, irritado. Não dá para ver se eu... É por isso que eu te cutuquei, para ver se você consegue irritar. É que assim... Felicidade. Uma hora com o Paulo Coelho não sai do sério. Esse cara, ele confessou que está tentando irritar. Vou te dizer qual é que é a chave, que é assim,
todos nós temos problemas. A vida, ela é assim, a vida ela foi engendrada para você resolver alguns problemas e os restos se resolvem nas outras existências, né? Só que assim, você ser senhorado da tua vida, isso é que a gente tenta aprender na biose, aprender, né? Porque eu estou aprendendo a biose, não ensino nada nem ninguém. É assim, eu tenho problema, mas o problema não me tem. É essa relação entre o que está ruim na vida, tudo bem, só que a vida não é o ruim. Você falou de realismo, você falou de não é otimismo, não é pessimismo, é realismo. Realista. Mas assim, eu não posso deixar de, pelo menos se é opinião, não sei, mas nós estamos numa sociedade, eu não falo de Mato Grosso, falo no mundo, né? Como a competição, a ambição, muito egoísmo. Guerras. Tem a política aí que tem trazido tanto desgosto para muita gente, né? A política é uma vergonha. Que é o suprassumo, o extrato do poder que se falou tanto aqui. Como que eu vou conseguir ser um Jorge Ouro com tudo isso acontecendo aqui? Mas você como que eu vou resolver? Você é Paulo Coelho. Você é Paulo Coelho. Não, professor. Tá aqui, Jamais tente ser um Jorge. Jamais tente Fala assim, quer trocar? Depois da manhã já é 2015. Quer dizer, o que mudou? Mudou. Não, mas o que eu posso fazer? Paulo, olha só, Esse Paulo. ciclo que ele falou leva milhares de anos. Se me permite agregar uma coisa aqui. É o seguinte, o caminho só existe quando você passa por ele. Quer dizer, é 1 milhão de anos, é 1000 anos. Só que você tem que começar. Mas depois de amanhã já é 2015. Desculpa eu agregar só uma provocaçãozinha aqui. Que o ser humano é da natureza dele viver no conflito, né? Nós vivemos de conflito desde a caverna. E superamos todos os conflitos e chegamos agora. Os conflitos de agora, eu quero crer, na minha concepção de vida, eu quero crer que os conflitos de agora são conflitos pequenos em relação aos antigos. E vão ser superados porque o nosso DNA traz uma capacidade disso, né? Sabe qual é o maior conflito que a humanidade já viveu e vive e vai viver? É o conflito dentro de cada um. Porque se dentro de cada um não houvesse um conflito e se dentro de cada um não tivesse vencido, né, tivesse pesado a balança mais para o mal com o mal, com ele ou com o feio, ele não exteriorizaria o desejo de poder ou de domínio, né? Com relação o porquê que a política é assim, o porquê que o mundo está assim, o mundo está assim, mas aquilo que eu falei antes, é uma doença, quando ela é crônica, quando ela está oculta, eu não consigo resolver. Então, o fato de essas mazelas humanas estarem se esterilizando, eu penso completamente positivo. Agora, quando eu vejo assim, então o político, ele se apropria do bem público, ele lesa, ele mente, ele engana, sabe? Ele falseia com a verdade, ele não tem ética. Ele, sabe, a calote da Petrobras? Não só da Petrobras, assim, o Brasil antes, quando botaram os pés aqui, o pessoal da Península Ibérica já vinha roubando. O Brasil, a América foi espoliada, está sendo espoliada há 500 anos. Na Carta de Cabral ele pedia favores para um genro. Não, a Europa sofreu grande parte dos últimos séculos baseado no que tirou e no que tira daqui ainda. Hoje, você pega grandes companhias europeias e americanas e o maior lucro vem daqui. Então, assim, é como se fosse uma jovem criança, né, onde você tem alguns vampiros que se alimentam tirando aos poucos há 500 anos. Então, não dá essa arte de vilipendiar o país, vamos assim dizer, não, sim, Maquiavel vem lá de Cabral. Então aí o senhor fala que não, o Brasil vai ser a luz do mundo, não vai. Mato Grosso vai ser o farol da humanidade. Terra Sagrada. Não que não queiramos isso. O Brasil vai ser o farol, Mato Grosso vai ser a bateria do farol. É que algumas pessoas têm o Príncipe de Maquiavel como livro de cabeceira. Sim. E quando eu conheço pessoas assim, ou quando eu vejo isso que a gente... para a guerra, aquelas coisas todas. Quando a gente vê na mídia essas coisas, o mal com o mal com L e o feio aflorando, né? Eu me compadeço porque é o seguinte, o que pratica o mal, né, qualquer que seja, né, assim, do não parar numa faixa de pedestre para a pessoa atravessar, né, até aquele que rouba ou prejudica a nação ou que vende a nação para terceiros, ele acima de tudo é um ignorante. Porque no mundo, no universo, não existe um pensamento, por mais oculto que seja, que ele não tenha que buscar o equilíbrio.
Não, a impunidade, ela o cara que burla, o senhor coloca ele como um ignorante, foi isso que eu entendi? Sim, em termos de desconhecimento. Mas o ignorante não é o que desconhece as coisas? Exatamente porque ele desconhece... Mas, vou falar uma coisa, hein? Os caras sabem o que estão fazendo, não desconhecem nada não. Fazem porque querem, fazem de propósito. Mas é que assim, o cara não para na faixa porque não quer, porque mas é ali é o seguinte, André, o político rouba, porque é ladrão. É que ali o problema que ele está fazendo. Ele sabe. Não é ignorante. O problema não é de regras, André. Ali o problema não é regra, é de mas princípios. Aí não é ignorante. Não, todos sabem quais são as regras. O problema é de princípios. Ou de valores. Deixa eu te falar o que é que eles ignoram. Tem nada a ver. Não é que ele ignora que ele está fazendo lá porque está fazendo. Não contrariando o senhor, mas... Não pode contrariar, deve. Né? Gente, sim, uma das bases da filosofia eubiótica é você ser livre pensador, você tem que questionar debater, tudo. Né? Olha, não contrariando o senhor no conceito de ignorância. Não, e até disso, porque assim... Os caras que fazem sabem muito bem. Sabe tudo. O Trocai... HD nisso. O tempo está acabando, deixa eu fazer uma pergunta antes que o tempo acabe. Tinha um ex-presidente que não sabia. Eu estou deixando a filosofia caminhar lá. Que nós estamos vivendo um momento, o Paulo levantou, o professor Haroldo levantou, o André levantou, o senhor concordou, que é um momento de que está fechando um ciclo ruim de coisas mal resolvidas. Né? E o Paulo, por exemplo, levantou esse pessimismo que todos nós sentimos, que o país está mal, que o mundo está mal. Não, pois é. A gente concorda com isso, que está tudo errado. Então, mas filosoficamente, realisticamente está tudo errado, mas filosoficamente há esperanças. Então, eu gostaria que o senhor, se pudesse dizer, o que é que a gente poderia se agarrar hoje para dizer que nem tudo está perdido e que é possível acreditar no ser humano? Sinais. Que sinais o senhor vê? Não, por exemplo, sim, você existe. Sim. Supostamente. Não, pronto. Supostamente. Não, pronto. Pronto. Eu acredito em você. Sim. Pronto. Mas isso é bastante? Você percebe? É o suficiente? 100%, porque assim, o país é só um aglomerado de pessoas com uma delimitação geopolítica e com um karma em comum. Não é simplismo demais, não? Com todo perdão, com todo respeito? Não, é realismo. É realismo. Porque, assim, mas isso, não, é que assim, tudo uma problemática é que alguém tem que acreditar, alguém tem que jogar uma semente. Alguém tem que acreditar que o senhor vê sinais reais de que está havendo uma mudança? A gente está discutindo para tentar melhorar. É um sinal. E quanta gente acorda, né, e vai, pega a condução e trabalha e ganha honestamente seu dinheiro e volta e cria o filho. Esse é o ser humano honrado, e por conta desse ser humano honrado... Colocar isso em prática, professor, de um país que em 2013 teve 33% de arrecadação a mais que o ano anterior, e onde se falta médico, se falta hospital, se falta ambulância, se falta carteira escolar, se falta condução, se falta segurança. Paulo, olha assim, Paulo, é que assim, alguns historiadores dizem que o país que não participou de guerra não tem história, que é uma ignorância grotesca, né? Uma nação, ou um período, ou 10 anos, ou 100 anos, na história humana, isso é como flor de um dia. Então, o Brasil, ele tinha um destino, ele tem um destino e ele vai cumprir integralmente seu destino. O Brasil, ele foi preparado para ser a ponta da humanidade, ele está sendo construído para isso e ele vai ser. Como que a gente sabe que ele vai ser? Porque o Brasil, mesmo com essas deficiências que a gente está apontando aqui agora, que vocês estão apontando, ele ainda assim, se me aponte um povo, um país no mundo onde estejam reunidas melhores condições para ser um exemplo para a humanidade do que no Brasil. Vamos abster da questão dos políticos que aí estão. Isso é em todos os estados. Eu moro em Santa Catarina, né? Não há dúvida que se você Santa pegar Catarina o Brasil é quase e uma fatiá-lo a terra, Brasil, o povo, os recursos naturais, enfim, é uma maravilha. Não, o meu estado, Santa Catarina, politicamente é quase uma capitania. Mato Grosso é Eldorado, se alimenta o mundo aqui, se produz. Assim, pega o meu estado, Santa Catarina, é quase uma capitania hereditária, ponto de vista político, é uma vergonha. Mas aqui também. Mas não consegue se indignar, professor? Eu não consigo ver o senhor indignado ao ler o jornal de Santa Catarina. Não, mas eu fico indignado, mas neutramente. Eu vou tentar ver qual é o erro que está acontecendo e como que eu consigo daí fazer com que aquilo se transforme em uma análise pelo menos adequada do que seria aquele erro cometido. Entendi. Entende? Essa que é a questão.
historicamente, né, a coisa ela sempre acontece em direção ao melhor, historicamente. Professor, aqui no caso do Brasil, eu também comungo da sua ideia de que aqui vai ser, até o Chico Xavier falou isso, né? Brasil é pátria do Evangelho, coração do mundo, né? O Dalai Lama, quando deixou o Tibete na década de 60, se não me engano, ele disse que, junto com a vinda dele para o Ocidente, o coração do mundo, o coração espiritual do mundo se transferia para o coração do Brasil. Então, Dom Bosco disse coisas parecidas. Sim, tal. muitas profecias em todas as tradições apontam o Brasil. Então, antes do Egito, o senhor tem aí uma noção, pegando o gancho do Paulo, do professor João, do professor Haroldo, do André, esse pessimismo, dá para a gente estabelecer assim, em que tempo, em que época em que época do ciclo isso vai acontecer? De a gente começar a enxergar efetivamente um tempo mais harmônico, dos 3 Bs funcionando correto. Está acontecendo agora. Porque, assim, isso que a gente falou de início. Porque, assim, se no Mato Grosso inteiro tivesse uma pessoa que viva dentro do bem, do bom e do belo, o Mato Grosso está salvo. E não tem uma pessoa. Vou parafrasear o Paulo aqui agora, né, Paulo? Não, é um pouco simplista isso. Não é realista. É que é o seguinte, não é realista porque é o seguinte, Só em Cuiabá, só dar um número para o senhor, só em Cuiabá, esse ano, sabe quantas pessoas foram mortas? 400 pessoas. Não, mortas, foram assassinadas. Foram mortas, a tiros. Mas aqui daí... Teve gente que morreu a pauladas. Não, mas aqui daí... Mas aqui daí é o seguinte... Mas aqui daí assim, André, é o seguinte... Aí o crime, o medo e o mal, às vezes ele serve como política do Estado. O medo impera no Estado. O meu filho sai de casa para ir para uma balada. E não se aprende. A minha mulher não dorme, ela fica acordada. Quantos por cento do PIB? Fica com medo. Sabe quantos por cento do PIB A gente gira? vive essa como é que eu vou dizer, professor? Essa paranoia do medo, a paranoia do medo, Paranoia do medo. no Mato Grosso principalmente, em Cuiabá principalmente. Não, mas é que daí você não pode se tornar uma refém pessoa, do medo. Não. Né, tudo Aí bem, é bom para 1000 anos. e no belo, Não, tudo você bem. sabe quantos por cento do PIB gira em função da indústria da segurança? Só a parte de seguro e seguridade, 5%. Então, assim, se não tivesse assalto... O dinheiro para a segurança é pífio. O nosso orçamento do Estado aqui é $1 bilhão. Ele está dizendo que é muito. Não, estou dizendo estou dizendo o quanto que a gente paga em seguro, quanto que eu contrato seguro do meu carro, da minha casa. Entendi. Entende? Porque a gente não tem segurança pública. Lógico. Aí então o medo é uma grande indústria, tanto para a mídia quanto para quem provê, né, as insuficiências do Estado. Aí um daqueles beijos desaparecem. Mas não é porque o meu governo do meu estado, o meu prefeito, né, ele inexiste, né, enquanto gestor, que isso vai ter um impacto negativo da forma como eu vejo o futuro da minha cidade. Isso me recusa, assim, porque daí, quer ver uma coisa? Então, lá no meu estado tem uma tendência política, né? E aí eu coloquei uma opinião lá numa rede social, e aí, assim, ó, foi assim um caos, eu né? não sabia o endereço, senão também teria e aí sabe o que eu não sabe o que eu fiz daí? Não sabe o que eu fiz? Aí, eu vou experienciar na pele, né, o que é o ódio político que está sendo levantado no país, né, pela mídia, o que seja. Daí eu não sou filiado a nenhum partido, não é? Apolítico. Eu fui e me inscrevi como fiscal do partido mais detestado. E fui para a rua com... O senhor foi fiscal do PT, professor? Não, fui fiscal do... Ué, o senhor falou que é... Não, mas... professor, me ajuda aí, professor. Não, deixa aqui já. O senhor disse que foi fiscal do partido mais odiado. Não, André, não, mas deixa eu terminar. Eu queria experienciar o que era ódio. Então eu me inscrevi como fiscal e aí, assim, dentro da... Qual era o partido, professor? Hã? Qual era o partido? Não, pode ser o PT ou pode ser qualquer um, né? Porque lá tem vários... Professor filósofo também fica em cima do muro. Não, deixa eu te contar. Aí, sabe o que eu fiz? Além de escolher o partido, eu peguei assim, daí lá em Florianópolis, eu vi qual que era o local da cidade onde ia existir maior oposição a isso. E eu pedi para ser fiscal desse partido naquela escola, né? E aí sim, eu fui empurrado, não sei o que, tal, ameaçado, tal.
Mas e eu não fiquei com ódio de ninguém, né? Porque eu queria era ver o que fisicamente era o ódio que estava sendo externado em palavras, né? Como é que as pessoas se manifestavam. Professor... Entende? Porque era uma maneira de compreender o ódio, porque se você não compreende o ódio, né, e você se deixa influenciar, você passa a ser refém daquilo que você tenta se defender. Só qual é que é a maior vitória do teu inimigo? É fazer com que você odeie. Não, a maior vitória do teu inimigo é fazer com que você odeie ele, porque você é igual ou pior a ele. Entendi. Eu? Profundo, não, Onofre? Profundo. Professor, nós estamos... época de Natal, o senhor não falou do PT ainda. E o PT é mais odiado pelo PSDB. É mais odiado pelo PSDB. Época de Natal, Ano Novo vem aí, enfim... O que o senhor diria para a população cuiabana que está... A luz da eubiose, né? A luz da eubiose. Que está vendo tudo aí, tudo mal, tudo feio, né, professor? Não, é que assim, ó, eu posso dizer assim, a minha opinião, não falando em nome da... a minha opinião, assim, como eu conduzo a minha vida, não falando em nome da eubiose institucionalmente, né? O senhor diria para o cuiabano que está nos assistindo agora, eu diria o seguinte, quando você acorda, né, e o dia está assim horroroso, nublado, com vento, um dia chato, com dívida, você tem assim 1000 razões para ficar na cama, né? Daí você tem que pensar o seguinte, aquele um dia que você gostaria de não fazer nada, é um dia da tua vida e isso é irreversível. Não há preço para um segundo de vida mal utilizado. Verdade. E depois é o seguinte, por mais nublado que seja o dia que você está vivendo hoje, acima da nuvem, obrigatoriamente tem sol. Sempre assim. Em algum lugar, né? Sempre assim. Sempre vai ser assim. Então, por maior que seja a quantidade de problemas que você tem na vida, são os problemas que você tem. Não são os problemas que tem uma vida que lhe pertence. Então, enquanto você continuar exercendo vontade, para daí com a vontade você usar amor e sabedoria para fazer a atividade correta, você vai ter força para compreender o mundo que te cerca. Quando você compreende o mundo que te cerca, você se senhora do teu mundo. Assim, o teu mundo é como se fosse um castelo feudal. Tem o fosso e tem a ponte levadiça. No teu mundo só entra quem você permite. Então, por mais conturbado que esteja para fora da ponte levadiça, no meu mundo ainda é um mundo feliz. Por quê? Porque é o meu. Ou seja, você tem um controle. Perfeitamente. Exercer a vontade, né, sobre a sua própria vida é a chave para você conseguir viver com felicidade. E por que eu falo felicidade o tempo inteiro? Felicidade, né? Felicita felicitatis do latim, vem da raiz felfem, donde feto fecundo. Ser feliz é ser fecundo para a própria vida, é você conseguir criar, né, a tua vida, criar o mundo onde você mesmo vai viver. E aí você sendo feliz, você deriva para a alegria, alacrita, alacritatis, né, de ala, ale, asa. Então aquele que é feliz e tem alegria, ele não só é fecundo, como tem asas nos pés e voa livremente no seu próprio mundo. Então, não tem dia nublado, não tem frio, não tem vento, não tem dívida. Eu vivo a vida, respeito as regras da vida, né, mas sob a minha ótica, é a minha ótica que é paz, harmonia e tranquilidade. Bem bom e belo. Professor, obrigado pela sua entrevista. Deixa eu me levantar para cumprimentar o senhor. BBB. Obrigado por ter vindo. BBB, bom, bonito e bom, belo. Bem barato não. Bem bom e belo. Obrigado. Eu que agradeço a você, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, muito obrigado. Senta aí, obrigado pela oportunidade. Aula de filosofia hoje aqui. Obrigado para você. Aula de graça de filosofia. Você em casa, obrigado pela sua entrevista. É só depoimento de vida. Pela sua companhia. Márcia, traga o presente do professor, por favor. Pode entrar aqui. Muito obrigado. O presente do Desculpa receber sentado. Isso aí é o bom. Esse é o bom. E belo. Gostei. Bonito. E barato, porque não dizer assim, né? Você em casa, obrigado pela sua audiência. Voltamos no próximo domingo, às 10 da noite, aqui na TV Pantanal, canal 22. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Viva o mais novo dos anos.